certo? Bom, gente, dando um bom dia, né? Quem está chegando Bom dia. agora. E aí, hoje, nossa retomada, né, do leitura, que, assim, vai iniciar o seu terceiro ano, né? E aí é um projeto que realmente tem sido muito rico. E como todo início de ano, né, a gente retoma o começo, né? A vida é cíclica, a vida é uma espiral. E sempre é bom a gente revisitar nossas raízes. E aí nós organizamos para esse início, esse mês de janeiro, a gente abriu leitura comentada, revisitando as palavras do Pai, que é onde a gente encontra toda a fundamentação filosófica do psicodrama, toda a ideia, toda a mística que Moreno era detentor e que ele passou a vida tentando transformar o mundo, né, através do psicodrama, né, da metodologia da ciência que foi criada. Então, para começar, né, nos aquecendo um pouco, o material que Inês achou na internet, de Sérgio, né, Guimarães, então, que é Moreno recitando algumas poesias. Aí eu recortei, vou compartilhar com vocês aqui, certo? E aí a gente vai escutar um trechinho dela. To that which I have sung in your soul. Hold fast always to that which I have sung in your soul. If someone comes to you and asks what name you bear, look deep into your soul and say in a strong voice, "In my soul there is no name." And if he comes to you and asks from what race you spring, look deep into your soul and say in a strong voice, "No race is in my soul." And if he comes to you and asks of what creed you are, then look deep into your soul and say in a strong voice, "No creed is in my soul." In my soul there is the Father, only he is there. In my soul there is no name, no race is there, no creed is there. In my soul there is the Father, only he is there, the Father there, and I, his child. I'm God, the Father, the creator of the universe. These are my words, the words of the Father. Bom, gente, The words are spoken every instant and transmitted every instant from a mirror. bom, então, com esse trecho que a gente viu, Moreno, das próprias palavras de Moreno, ele, né, dando essa introdução ao que seria as palavras do Pai, e as palavras que vêm, né, do cosmos, né, vêm dessa lei maior e passa através dele, e ele é porta-voz, né, para a humanidade, para o trabalho, né, para o crescimento. E como Moreno mesmo falou, né, que nós somos, além do homem
biopsicossocial, também somos espirituais, somos homens cósmicos, e que o objetivo do psicodrama visa a toda a humanidade, é transformar a humanidade. E aí, depois dessas palavras, que, assim, todo o material das poesias, né, que foram escritas, foi construído um livro, né? Aqui, que foi justamente intitulado As Palavras do Pai, né? E aí, é esse livro que a gente vai tirar alguns trechinhos dele, né? Para ver, né? Assim, pensar um pouco, de fato, o que é o psicodrama? Qual é a gente como psicodramatista, né? Como a gente se porta? Qual é quase assim a nossa missão, nosso objetivo, nosso papel profissional como psicodramatista, né? Então, nesse livro, tem esse recorte aqui, como Zerca, né, falando como Moreno definiu o mundo, né? A antropologia moreniana, que somos mais do que seres econômicos, psicológicos, biológicos, sociológicos, né? Primeiro e acima de tudo, somos seres cósmicos, somos provenientes do cosmos e a ele retornaremos. Então, isso era a visão de Moreno, muito clara. E ele proclamou que a voz de Deus está em todos nós, e a gente precisa, às vezes, silenciar um pouco, acalmar a mente e tudo, para ouvir, né, essa voz diretamente dentro da gente. E foi isso que aconteceu com ele. Ele silenciou, ouviu essa voz e escreveu o que ouviu. Era assim como que Moreno define como foi feito esse livro. E Moreno também definia que o psicodrama é a terapia dos deuses caídos, né? Porque o que ele acredita era justamente que todos os seres humanos são gênios. Por isso que ele dizia que a gente tem essa centelha divina, a gente tem esse potencial que precisa ser desenvolvido através da espontaneidade, desse fluir para nós nos tornarmos seres criativos, né? E a inspiração de Moreno, claro, que era todas as grandes religiões do nosso mundo. Se a gente for olhar, né, todas as tradições, essas místicas, influenciaram Moreno, era conhecedor delas, tanto que ele admirava muito Sócrates, mas ele afirmava que Jesus curava como nenhum outro, né? E aí, justamente, esse existencialismo heróico, que é justamente você, é o aqui e agora e você em ação, né? Realmente se transformando e transformando o mundo. Aí, o nosso trabalho hoje, né, a nossa proposta seria a gente ler alguns trechos, né, algumas poesias das palavras do Pai, e depois vocês se dividirem em duplas para tentar olhar hoje a socionomia, como a gente trabalha a ciência do psicodrama, como foi criado nos três ramos, né, da sociodinâmica, sociogenética e a sociodinâmica, sociometria e a sociatria, como a gente vê isso que está escrito, essas origens. Como é que a gente percebe na obra de Moreno ou no trabalho que a gente faz, na medida que vocês conhecem e já praticam, né? E o nosso objetivo, depois de fazer esse pareamento, essa reflexão sobre o que é que tinha nas bases
e o que é que a gente pode reconhecer hoje, né? Nessa forma, nessa ciência que a gente trabalha, é vocês pensarem para fazer nosso projeto de 2023. O que é que vocês gostariam de aprofundar, né? Que área dessa vocês acham que seria legal que a gente se detivesse um pouco? Porque ao longo desses 2 anos a gente veio meio que navegando nessas 3 áreas, né? Eu acho que quem acompanha a gente desde o início pode perceber que a gente começou com definições, fundamentações teóricas, depois passamos para um pouco psicodinâmica, depois reflexões de sociometria mesmo, de como ler o grupo, como reconhecer as relações humanas e tudo, e depois a gente foi para a sociatria, que aí fomos pegando as formas de trabalho, as ferramentas, as técnicas, e encerramos o ano assim fazendo principalmente do meio para o fim do ano passado, a gente fez um pouco uma varredura de ferramentas, né, bem prática da sociatria. Então, a gente recomeçando, vamos ver, né, que áreas a gente tem interesse de revisitar e fazer nosso programa. Mas aí, alguém, né, se voluntaria para ler, esse é o poema número 100, né? Pode abrir aí o microfone, gente. Um de cada vez, né? Podia ler aí, gente? Existe um laço entre eu e os homens, entre eu e cada homem individualmente, entre tu e todos os homens, entre tua raça e todas as raças, de qualquer tempo, no passado ou no futuro. Aquele que perde o contato comigo, perde a sua liberdade. Longe de mim, ele perde o desejo de criar. Ele é seduzido pelos falsos ídolos, por valores pré-fabricados, por ideias pré-fabricadas, por prazeres pré-fabricados, que o aprisionam a uma vida vazia e estéril, a um homem que busca seu próprio fim. Só o Criador é verdadeiramente livre. Todos os criadores estão sós, até que o seu amor pela criação forme um mundo ao seu redor. Não te aproxime. Pode ir. Vai lá, Eugênia. Não te aproxime. Não te aproximes demais de mim. Não te afaste demais de mim. Permanece no teu lugar. A árvore da vida está enferma. Para curá-la, comece pela copa. A copa está mais próxima da raiz do que o tronco. Não, esse último é o mais desafiador, mas depois a gente dá uma dica. Mas aí eu tenho uma... Vou dar uma paradinha aqui. A gente tem Vou mandar para vocês, nos grupinhos, o esquema da socionomia e também esses poemas, né, esse trecho. E aí vocês vão ter uns 10 minutinhos
para tentar, vamos dizer assim, compreender, discutir, decifrar de que é que Moreno estava falando, de que parte da teoria, o que é que ele simbolicamente estava falando com essas poesias e o que é que a gente pode ver refletido hoje em dia na nossa prática, certo? Vamos aí topar o nosso desafio. Pronto, Eugênia, repete aí, né, nessa volta. Não, a gente ficou discutindo em cima de alguns poemas a relação que Moreno trazia através das palavras do pai, dos poemas, né, sobre a criatividade, sobre a espontaneidade, sobre a sociometria, né? Hum. É, Isso que você mas está falando, hã? isso que você está falando, Eugênia, eu achei legal que seja assim, o primeiro ponto levantado, né? Porque exatamente é o cerne do psicodrama. Você vê que, primeiro, essa concepção do que é espontaneidade, o que é essa energia espontânea que torna o homem criativo, ele age no mundo, né? Modificando as conservas, se reinventando e tudo. E a sociometria, que foi a primeira coisa que Moreno criou. O início era a sociometria. Se a gente for rever a obra de Moreno, tanto que começou por aquela revista, Sociometria, né? Começaram os estudos dele pelos estudos de Hudson, né? Das prisões de Sing Sing, os acampamentos de Mittendorf, né? Foi exatamente isso. Ele começou estudando como era a gênese dos grupos, como era justamente essa sociodinâmica e tudo mais, para começar a desenvolver a sociometria, a avaliar, né? E aí, o que é que vocês perceberam mais? Tá? Continue aí, Eugênia, que você estava falando. Né? Da, Vá, diga aí. quando ele menciona aqui, né, a questão de aquele que perde o contato comigo perde a sua liberdade. Longe de mim, ele perde o desejo de criar. Ele é seduzido pelos falsos ídolos, pelos valores pré-fabricados. Aí entra a conserva, as conservas culturais, né? Uhum. A questão de perder a criatividade e a espontaneidade. Me ajude aí, minha gente. Quem mais viu alguma coisa? Pronto, Inês, Então, veja aí o que você viu, achou que não viu, mas de fato viu. eu consigo perceber assim que quando a Maria Eugênia faz a referência sobre o verso longe de mim, você perde o valor de criar, né? Você se distancia de si mesmo, e depois o Davi faz observações interessantes a esse respeito. Para mim, vem a questão do treino de papéis, né? Quer dizer, quando a gente está sequestrado da nossa criatividade, da nossa espontaneidade, é porque nós fomos fisgados pelas estruturas pré-estabelecidas, né? Pela conserva cultural. Então, a gente empobrece a nossa experiência de viver novos papéis, de se lançar para experimentar novos papéis. E acabamos ficando aprisionados, né? Perdemos realmente o valor de estarmos no mundo como seres criativos, né? De sermos o representante da nossa integralidade como humanos, né?
Exato, e essa integralidade é o que Moreno falava tanto, uma expressãozinha até em alemão, que era Itt und Nunc, que era aqui e agora, é você estar presente, você estar inteiro e você reagir adequadamente de acordo com a situação. Esse adequadamente não é adequado, formatado por alguma norma social, não. Adequado é exatamente você vai reagir e vai agir ao mundo de acordo com a experiência presente, o aqui, sem as amarras do passado, sem a massificação, sem as ideias preconcebidas, nada. Você vai ser você, você vai deixar a sua energia criativa, essa espontaneidade que Moreno chamava que era a nossa centelha divina atuar, né? Nós vamos agir no mundo dessa forma. Bom, como eu falei, eu vou compartilhar um pouquinho da socionomia, né? Um esquemazinho do que é a socionomia hoje, como a gente entende, depois retomar essas poesias para a gente fazer um pouquinho esse link, né? Então, aqui, né? Primeiro, a lápide de Moreno, né? O homem que trouxe alegria à psiquiatria. Por quê? Porque ele trouxe esse ar, essa energia, esse frescor de que o homem é uma centelha divina, o homem que é alegre, ele vê Deus nas coisas, ele vê o brilho do sol, ele tem energia, né? Tem saúde. E aí, a socionomia, hoje em dia, a gente considera essa divisão, né? Em sociodinâmica, onde Moreno começou estudando as leis de funcionamento e as gêneses dos grupos, então é importante que a gente conheça, né, como os grupos se formam, os movimentos dentro do grupo, para poder a gente ler o grupo. Como eu falei antes, a sociometria, que foi, inclusive, o fruto desses estudos, e aí ele foi criando essa que a gente considera testes, mas muito mais do que testes, é a forma da gente compreender, da gente ler as relações, a energia, o que está acontecendo naquele campo, daquele grupo, e a gente podendo compreender isso, a gente poder intervir justamente para integrar, porque não tem a história da poesia que todos somos um, né? Então, a gente quanto o grupo, quanto mais integrado, quanto mais os elos dessa cadeia se fortaleçam, né? Mais forte é esse grupo, mais saudável é esse grupo, né? E a sociatria, que são os métodos de intervenção. Aí sim, foi se estruturando depois, a partir de 1950, por aí, década de 40, então foi se organizando mais esses métodos de intervenção, né, do psicodrama, sociodrama, axiodrama, o treino de papéis, os jogos. Então, isso que foi, inclusive, agora, o que Davi sugere que a gente tenha como proposta para 2023, que é a continuação do que a gente vinha fazendo, que a gente se aprofunde na sociatria, que a gente tente pegar a fundamentação teórica e tente fazer o treino, até do papel nosso de diretor do psicodrama, né? A gente treine trabalhando, experimentando em nós mesmos, para poder a gente se desenvolver também, a gente ver como a gente pode intervir. Mas eu acho que é importante justamente porque o psicodrama ele é um método que revela a verdade da alma através da ação. Ou seja, a gente vai tocar essa psique do indivíduo, a gente vai pegar essa psique, vai objetivar, né? E poder ver tanto as relações externas do grupo, como as relações internas do indivíduo com essas figuras que ele tem internalizada, como essa dinâmica, como essas partes que ele tem dentro estão circulando.
Mas aí é importante também a gente ter essa fundamentação do o que é que está ligando tudo isso. Qual é a fundamentação? Qual é a filosofia por trás de tudo isso? Porque senão a gente fica mero replicador de ferramenta, sem saber E de onde entra na conserva. de onde eu vim para onde eu vou. Exatamente, Eugênia, porque qualquer coisa que a gente faça pode ser uma ferramenta. A gente sabendo qual é o objetivo que a gente quer e a adequação ao momento, sendo o que a pessoa ou o que o grupo está precisando, a gente está sendo psicodramatista, né? A gente está atuando no aqui e agora. E aí a gente sabe justamente os elementos, as etapas e os contextos. E aí, no caso, a proposta que vocês fazem é que a gente continue trabalhando nessa dinâmica, né? Que a gente sempre faz aqui, nossas etapas, nosso aquecimento, o trabalho em si, o compartilhar, né? Depois, e trazendo vocês do social, mesmo que seja no online, para a gente fazer nosso grupinho, né? E depois a gente ter o nosso contexto dramático, e a gente sabe que quanto mais aquecido, mais vocês produzem, né? E aí treinar esses elementos, né? E aí, justamente, o objetivo, né? Como Moreno dizia, é que trazer esse homem, ator, diretor e autor da sua própria história, né? Do seu drama, porque o drama quer dizer ação. Ação no hindu quer dizer até karma, né? Assim, você desenvolver a sua vida, né? E como ele é um gênio criador, por que não ele criar e transformar e melhorar, né? Aí, como ele diz, é um ego auxiliar de Deus, porque nós estamos criando o universo e o mundo o tempo inteiro, e o nosso mundo, nossa vida também, né? Então, a gente tem que ser um agente de transformação social, né? Então, a utopia moreniana é justamente que cada ser tem um lugar no universo, que o universo é cosmos, né? Por isso que ele diz que a gente é um homem cósmico. Tem uma ordem, tem uma lei, os grupos funcionam de uma certa forma, e a gente precisa estar integrado e funcionar também, né? Integrado junto disso. Porque o, nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Ou seja, a gente considera muito isso nos grupos. Então, nenhum grupo, se ele tem um membro isolado, se ele tem um membro que não está tão ligado nessa cadeia de vínculos, esse grupo é um grupo que não está tão forte assim. Então, por isso que o ideal é a integração dos periféricos, né? Quanto mais a gente procura trazer, para não ter isolamentos. Um grupo que tem muitos indivíduos isolados é um grupo fraco, né? E que propicia a não funcionar de forma tão saudável, né? Então, com base nisso, né, que a gente estava vendo, pronto, então a gente, visto essas ideias do que é o psicodrama, porque a gente precisa ter esse bojo, essa compreensão mais ampliada da ciência, da ideia do criador, para a gente estar mais, a gente vai recriar, porque ser psicodramatista é continuar evoluindo, continuar crescendo, melhorando, mas naquela direção que ele pensava, né? E refletindo se as ideias dele, se a fundamentação dele bate com a nossa, né? A gente precisa estar em sintonia com o que a gente faz, né? E aí eu vou voltar rapidinho aqui para a apresentação das poesias, né? Uma coisa muito interessante que ele fala, justamente nessa criação do universo, que é justamente uma suprema e silenciosa essência que eu chamei de amor. Matriz. Também é a matriz, mas é justamente esse vínculo.
essa inversão de papéis, quando a gente consegue trazer esse outro para o coração da gente, quando a gente consegue ver o outro com os olhos do outro, quando a gente consegue sair dessa rigidez, dessa conserva do que a gente aprendeu. Por isso que ele dizia também que a gente não tem nome, a gente não tem credo, a gente não tem raça, a gente é do mundo, a gente pode chegar perto de qualquer pessoa, porque a humanidade está acima disso, né? O ser humano ele tá acima dessas divisões, né? Então, isso é o que faz a gente se aproximar de fato do outro, poder inverter, poder olhar o outro com os olhos do outro, ou seja, eu chego tão perto de você que eu sou você, e daí eu volto e posso compreender a sua essência, de fato, né? E justamente essa força, esse amor, é o que mantém o universo unido, que é justamente isso, nos grupos, quando tem esses indivíduos isolados, periféricos, ou muitas desavenças nesse grupo, ele não funciona bem. A ideia justamente do psicodrama é trabalhar essas relações para que o amor seja despertado, e ele é despertado a partir de onde? Quando esses indivíduos crescem, podem sair de si mesmos, podem olhar o outro como seu semelhante, de fato, né? E ter essa noção de pertencimento, de unidade, né? Porque depois ele vem aqui, né? Que existe esse laço entre eu e todos os homens. O que ele está dizendo é isso, todos somos um, né? E que isso você vê em quase todas as místicas, quase todas as religiões, né? Que são os irmãos, né? Assim, que é a humanidade inteira. E eu ia até assim, além, né? Não só a humanidade, mas todos os seres sencientes da Terra, né? Nós temos essa irmandade. Então, aí justamente ele falando que esse laço que une é justamente à medida que a gente está ligado com essa nossa centelha, com essa nossa luz divina e tudo, e os outros indivíduos também têm essa luz, e a gente se liga, e essa luz é a mesma. É como se fosse um colar de pérola com um fio. O que une para formar o colar, as pérolas, é algo que está interno, que perpassa por todo mundo. Então, isso a gente tem que encarar quando a gente trabalha os grupos. Muitas vezes a gente não encara um grupo como vários indivíduos juntos. Não, um grupo é um organismo, é um ser ali, é um todo que a gente procura ver, né? Depois, aquele que perde o contato comigo perde sua liberdade, que vocês falaram bem, né? Aí, justamente, essa questão de quando eu estou em contato com a minha centelha divina, com a minha espontaneidade, eu sou livre, de fato, porque eu não estou preso ao passado, eu não estou preso a uma crença que eu tive, que eu aprendi que é de tal coisa. Não, eu posso me recriar, eu posso atualizar as coisas, né? A maioria dos nossos problemas psicológicos, eles são isso, são o que a gente vive reproduzindo, a gente vive preso no passado. Eu digo muito essa coisa do o futuro do pretérito. Eu queria, eu ia. A gente se coloca no passado, olhando para um futuro. Aí a gente já está inviabilizando qualquer coisa que a gente faça, né? A gente tem que ser agora. Não é eu queria, eu quero, eu vou, eu faço. Aí a gente tem esse poder, né, de mudança. E aqui ele diz que todos os criadores estão sós até que o amor pela criação vá formando o mundo ao seu redor. Ou seja, a gente precisa estar em ação, a gente precisa ir para o mundo, a gente precisa transbordar, né? Isso. E aí é que justamente Moreno muitas vezes falava que a gente prepara as pessoas não para ficar indefinidamente na terapia, parado, olhando para trás, para o que aconteceu. Não, a gente olha para trás para compreender de onde a gente veio, o porquê da coisa. Mas o essencial é que, a partir de hoje, ele se considere um criador. Ou seja, eu vou me refazer, me recriar, recriar o mundo, recriar minha família, meu grupo, eu vou mudar. Então, isso dá essa energia para você, né, transformar. Senão, a gente fica preso, né, de fato.
uma coisa interessante que é isso, não te aproximes demais de mim, não te afastes demais de mim, permaneça em teu lugar. Nas tradições tem uma coisa chamada a tradição, há duas traições, as traições místicas e as traições materialistas. Às vezes a gente nega muito, né, essa transcendência e vive só no plano material, no concreto, no objetivo. Isso não é legal, porque isso vai limitar a gente de alguma forma. Também, se a gente fica muito na transcendência, muito na ideia, muito nos pensamentos, e não vai para o mundo e não age, também não é legal. Então, aqui ele está falando do equilíbrio entre você estar dentro de você, estar em contato com seus pensamentos, seu mundo interno, a sua centelha divina, mas também ir para fora, para o mundo concreto, para o objetivo. Então, estar lá dentro e fora, nessa inter-relação, né? Então, é sempre o caminho do equilíbrio, né? E, por último, que a árvore da vida está enferma, né? E para curá-la começa pela copa, porque justamente a copa são onde estão nossos frutos, né? Nossas ações, o mundo objetivo, né? Uma árvore, ela traz a essência das suas raízes, né? A sua matriz, vamos dizer, veio da semente, veio das raízes, e o tronco é só o caminho por onde essa essência passa para florir na copa e nos frutos, no que ela vai fazer para o mundo, né? Então, por isso que o psicodrama é tido como uma terapia de ação. A gente passa para as cenas, a forma de agir, o que está acontecendo, o que você está fazendo no mundo, como você está se comportando. Daí a gente percebe o que veio atrás, as cenas primárias, como a gente diz. E aí a gente compreende as cenas primárias, mas a gente tem que trabalhar nesses frutos para que seja ressignificado, né? Então, um pouco isso que assim eu queria trazer, né, para esse início de ano, para a gente se localizar um pouco, refletir, né? Início de ano, início de ciclo, aprofundar mais um pouco na essência da teoria que a gente, né, professa, na teoria que a gente trabalha, porque eu acho que tudo que a gente faz tem que ter um para quê, né? Uma intenção. Como eu me identifico com isso no mundo, e daí o estudar a ciência e estudar as ferramentas é só uma forma de você agir, mas tem que estar sólido em você essa essência, né? Quem eu sou e qual é a minha missão no mundo, né? Assim, a utopia moreniana, né? Que era transformar a humanidade, ajudar a Agente humanidade. transformador. E principalmente começando por a gente mesmo, né? A gente começar a ser um agente transformador da gente mesmo. Por isso que eu quis, esse início de ano, a gente voltar para uma reflexão para a gente mesmo. Como é que a gente está sendo psicodramatista? A gente está em sintonia com essas ideias? A gente está realmente... O que é que precisa ainda melhorar na gente? Ampliar, trabalhar, para que a gente fique mais em sintonia com isso, porque só a gente mais em sintonia com isso, a gente vai poder trabalhar mais, né, legitimamente como morenianos, né? Então, era um pouco isso. Aí eu queria passar para o nosso compartilhar, né, agora, né, que vocês falassem um pouquinho como é que estão saindo hoje do nosso primeiro encontro, desse nosso projeto de 2023. Né? Eu vou falar então, Patrícia, quando a gente se encontrou aqui hoje, eu disse para você que a gente estava num processo de aquecimento, né?
Eu acho que esse nosso encontro trouxe um combustível, né? Um, uma lenha, né? Se eu posso Uhum. dizer assim, já que o tronco é o caminho, eu vou fazer essa ousadia, né? Uhum. Que essa lenha transformadora, né? Que esse fogo, essas nossas conversas, essas ideias que surgem, essa reflexão que você propõe e, e a postura que você traz, realmente, assim, para mim, representa uma motivação muito grande, me deixa assim, muito abastecida no hoje e bastante motivada para ir mais longe, né? Para não engessar, Uhum. não cristalizar as minhas estruturas ainda em transformação, né? Sempre Uhum. buscando, sempre me encontrando com essa coragem, né? Com esse fogo de ir além, para a gente poder realmente dar sentido a tudo que a gente faz, né? E acreditar que é a partir daí que nós conseguimos ancorar o nosso papel profissional, né? E amarrar os fios dos nossos outros papéis também Uhum. nessa performance profissional, né? Então, quero agradecer muito, saio muito abastecida, muito plena, assim, muito contente. Obrigada. Uhum. Obrigada aos colegas também. Uhum. Também saio com muita vontade de voltar a rever, estudar cada vez mais e a estar em relação também, né? Eu estava sentindo falta do grupo, fazia tempo que eu não participava, e a cada vez que a gente vai se movimentando, ter o cuidado, porque a gente termina sempre entrando na conserva, ficando, como é que eu digo, acomodada, né, no papel. E a gente precisa estar se movimentando, estar revendo a nossa participação dentro do que Moreno faz de ser essa agente de transformação a partir da gente, né? Então, eu quero voltar e estou muito entusiasmada de voltar a estudar. Que bom, então vamos contaminando, é porque a gente entusiasmada, a gente contamina também quem está É junto, né, verdade, as colegas, e vai trazendo é para a verdade. gente retomar a leitura comentada, né, que é esse nosso momento de discussão, de reflexão. Adorei o dia de hoje. Eu agradeço por vocês colocado aí nesse momento de na minha vida de eu estar revivendo as coisas do psicodrama, o Dramatriz e Patrícia ter me incluído, eu acho, agradeço. É, eu acho que assim, eu sempre disse uma frase desde 2001, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo me quer bem, eu sou bem tribalista, eu quero, isso às vezes incomoda muito, porque, sabe, mas enfim, eu estava pensando agora, eu acho que a gente tem que ter atitude psicodramática. E é isso, atitude. Uma coisa que eu falei com uma pessoa terça-feira, né, e tem muita coisa que a gente precisa de atitude. Uhum. E eu acho que atitude para estar aí, atitude para estar em tantos lugares, atitude para querer estudar, voltar, atitude para se encontrar de novo com o psicodrama, eu acho que é legal. Ou tantas outras demandas que estão vindo. Enfim, é respirar e ir. É, seguir, né? Vamos caminhando, porque a vida é movimento. E aí, Flávia?
E eu saio provocada, né? Acho que com a minha essência provocada, a partir da essência de Moreno, né? As coisas mais puras, assim, as primeiras escritas dele. Então, acho que isso mexe comigo, assim, para olhar para dentro, bem para a essência, né? A provocação de começo de ano, que eu achei que já estava ok por aqui, mas hoje mexeu mais. Acho que não tá, não. Vou ter que repensar. Obrigada, Patrícia e colegas. Obrigada. Tá certo, gente. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né, da gente estar mantendo a chama acesa aqui do nosso encontro e vamos lá, vamos, como eu estava dizendo, a vida é movimento, a gente segue nisso, nos nossos encontros quinzenais e vamos, então, continuar na pisada, como a sugestão de vocês, mas sempre fazendo essa ponderação entre associar a Teoria. alegria com a fundamentação, com essa leitura de para quê e como se desenvolveu isso, qual é o objetivo e como a gente pode se experimentar para depois trabalhar fora, né? Então, muito obrigada e até a A próxima próxima. vai ser de hoje a 15 a 3. Isso.